Eu estava conversando com meu primo e ele me pediu uma indicação de livros para como entender melhor as pessoas, para melhorar as suas relações, né? As relações tanto românticas, amorosas, quanto relações com a família, com colegas, com amigos. E aí eu estava pensando nisso, mas eu penso que antes de você tentar entender as outras pessoas, seja mais importante você primeiro focar em se conhecer, em se desenvolver como pessoa, como ser humano, né? Para ter uma vida mais plena, assim. O que que é uma vida mais plena, né? Você ter mais felicidade, ter mais momentos felizes e ter menos sofrimento. Para um ser humano é impossível não sofrer. A gente sempre vai sofrer, né? É uma coisa que é natural do ser humano. Você sempre vai sofrer. Você vai ver pessoas ricas sofrendo, você vai ver pessoas bonitas sofrendo, você vai ver pessoas que parecem ter uma vida perfeita, mas que também sofrem. Todo mundo sofre. É impossível não sofrer. A única forma de não sofrer é fugir da realidade, né? Então, é por isso que muitas pessoas vão atrás de formas artificiais de evitar o sofrimento e de sentir felicidade, como drogas, álcool ou experiências extremas, né, para você ter aqueles picos de adrenalina e se sentir vivo, se sentir feliz, mesmo se colocando em risco. E eu não quero falar sobre isso, eu não acho que isso seja uma forma interessante de evitar sofrimento e de ser mais feliz. Eu penso que a melhor forma de você ter uma vida mais plena, né, de você ser mais feliz, seja se conhecendo primeiro, e aí sim você conhecer o mundo, e aí você sabendo qual que é o seu lugar, tendo um objetivo claro, você consegue ter uma vida mais plena e mais feliz e evitar sofrer, né, o máximo que você pode. Então, assim, você não consegue ser totalmente feliz e você não pode ser totalmente infeliz. Então, o caminho para uma vida mais plena, mais saudável é manter um equilíbrio, né, entre esses dois lados, tá sempre ali caminhando. E não é uma coisa fácil. Viver não é uma coisa fácil, né? A gente não tem um manual explicando como é viver, o que é viver, e cada pessoa tem uma vivência diferente, um contexto diferente, vai ter objetivos diferentes. Então eu pensei em colocar aqui alguns pontos que você e todo mundo precisa focar no seu autodesenvolvimento para ter uma vida mais plena e mais feliz. Bom, eu sou o Edu Dionísio, nesse canal aqui a gente fala sobre a vida, coisas em geral, né? Eu trabalho com sistemas, eu sou pós-graduado em psicanálise e eu gosto de estar sempre buscando, né, evoluir, buscando autoconhecimento, buscando conhecimento para evoluir, para entender um pouco melhor o que que é esse caos que a gente chama de vida, né? A gente chega aqui sem o manual, como eu falei, a gente não sabe qual que é o objetivo, o que que vem depois. A gente tem alguma ideia do que aconteceu antes, uma ideia bem rasa do que está acontecendo agora. E como a vida é uma oportunidade, né, uma oportunidade muito rara, e independente da sua fé, a gente tem que focar no que a gente tem agora, né, na vida que a gente tem agora, que a gente tem um tempo limitado também. Então, eu acho que é importante você ter alguma consciência do que está acontecendo aqui, para não chegar no final da vida e se arrepender e pensar que podia ser feito diferente e tal. Então, acho que o quanto antes você parar e pensar nessas coisas, você vai ter mais tempo com uma clareza melhor para ter uma vida mais plena, né? Então, a primeira coisa que eu acho que todo mundo tem que focar e investir pelo menos um pouco do seu tempo e da sua atenção é no autoconhecimento. E autoconhecimento é uma coisa que é muito importante, é muito complexa também, porque assim, se você parar para qualquer pessoa aleatória e eu pergunto para você mesmo, se você falar assim, você se conhece? Você vai falar com certeza que sim, que se conhece. E eu tenho quase certeza de que você não tem a menor ideia de quem você é, por que você faz o que você faz, por que você pensa que é quem você pensa que é, sabe? Por que você sente o que você sente, por que você deseja o que você deseja, sabe? São perguntas que
são básicas, né? Mas que é muito difícil você se analisar, se olhar e entender essas questões. E como que você investe em autoconhecimento? Eu penso que todo mundo deveria fazer terapia, de alguma forma, em algum momento. Porque é a única forma de verdade de você se analisar e se conhecer e saber de onde vem isso que você chama de você, entendeu? Por que você pensa como você pensa? Por que você pensa que é quem você pensa que é, sabe? Porque tudo isso é ilusão, tudo isso é fantasia. E então você fazendo uma terapia, você vai ter a oportunidade de, primeiro, se olhar, né? Se abrir e olhar você por dentro. E com a ajuda de um profissional, você começar a entender essas coisas, sabe? Por que que eu sinto isso? Por que que isso me deixa com raiva? Por que que isso me faz feliz? Sabe? Por que que tal situação me deixa irritado? Por que que eu tenho esses desejos que eu não consigo entender? Enfim, para você começar a ter uma ideia melhor de quem você é. Mas então é isso, eu acho que assim, hoje um pouco menos, mas até um tempo atrás, quando você fala em fazer terapia, a pessoa já pensa, não, isso é coisa pra gente que é maluca, a gente que tem problema. E não é sobre isso. Também é para isso, né, para quem está passando por um problema muito sério, quem tem depressão, sei lá, ou sofre de ansiedade, ou toque, ou algum transtorno, esquizofrenia ou borderline. Mas independente disso, mesmo que você se considere uma pessoa saudável, fazer terapia para ter esse autoconhecimento é muito importante, vai mudar a sua vida completamente. Para quem nunca fez, eu recomendo que você pelo menos tentar ter uma primeira experiência, sabe? Porque é uma coisa que muda completamente. Eu fui fazer terapia pela primeira vez, já tinha quase 40 anos, 38, 39 anos. E para mim foi um choque muito grande, sabe? Porque eu achava mesmo que eu me conhecia, eu achava que eu sabia tudo sobre mim. E já nas primeiras sessões eu percebi que eu não tinha a menor ideia de quem eu era, por que que eu queria o que eu queria, por que eu fazia o que eu fazia, por que eu sentia o que eu sentia. E com o tempo você vai se conhecendo, você vai se entendendo melhor e tudo muda. A forma como você se enxerga, a forma como você enxerga o mundo, tudo muda. Então é uma experiência que vale muito a pena. E é uma coisa que é contínua, nunca acaba, sabe? Você nunca vai terminar esse processo. O segundo ponto que eu acho que é muito importante para você se desenvolver, para você focar em você, e que existe até um certo preconceito quanto a isso, é o desenvolvimento físico, porque assim, por mais que o objetivo não seja focar apenas na parte estética, para você ter uma mente saudável, uma vida saudável, o veículo para você estar nessa jornada que a gente chama de vida é o seu corpo. Então, ter um corpo saudável, um corpo que te permita ter uma vida plena é super importante. Então, pense, escolhe alguma coisa, experimenta também formas de você investir pelo menos uma parte do seu dia, todos os dias ou alguns dias durante a semana, em se desenvolver fisicamente. Nem que seja caminhar, correr, fazer academia ou algum esporte. Isso vai mudar tudo na sua vida, porque às vezes você se sente triste, depressivo, isolado e tal. Só de você estar trabalhando com o seu corpo, usando o seu corpo para fazer alguma atividade física, a sensação de prazer que isso te gera com o tempo te traz um benefício muito grande. Te traz uma sensação de felicidade, te faz se sentir menos triste, menos preguiçoso. Porque assim, uma coisa interessante sobre o corpo. Quanto menos você usa, menos você vai querer usar. Então, quanto menos você se exercita de alguma forma, mais preguiçoso você vai ser. E isso vai abaixando o seu nível de felicidade, entende? Então, se você se força a fazer o seu corpo trabalhar por um tempo, além da sensação de felicidade que já vem quase que imediatamente, com o tempo, você vai passando a ter mais energia, mais vitalidade, mais felicidade. A sua mente fica mais clara, o seu cérebro trabalha melhor, tudo funciona melhor. Então, tente pensar numa forma de encaixar uma rotina de exercício no seu dia. Como eu falei, nem que seja um exercício em casa, eu mesmo eu tenho pesos aqui mesmo na sala onde eu trabalho, mas para quem gosta de esporte,
para quem gostava, por exemplo, se você lembra que quando você era mais jovem você gostava muito de um esporte e acabou abandonando, tenta trazer isso de volta, tenta colocar isso na sua rotina, sabe? Pelo menos uma caminhada, correr, qualquer coisa. Tenta fazer o seu corpo trabalhar e se exercitar. E daí, outra coisa que é super importante é você investir no seu intelecto, na sua mente. Então, assim, ler, tem gente que pensa que tem gente que gosta de ler e tem gente que não gosta de ler. E isso não é verdade. A leitura é por si só, é um trabalho, é um investimento. Então, é uma coisa chata, entre aspas, sabe? Eu leio vários livros todos os anos, desde muito novo. E então, quem me conhece pensa que assim, você gosta de ler. Não é que eu gosto de ler, eu sei que é chato, é trabalhoso. Eu tenho que me isolar, eu tenho que. O tempo que eu poderia estar, sei lá, jogando videogame, ou passando tempo à toa com os amigos, ou assistindo televisão, eu tiro pelo menos algum tempo, uma hora, meia hora que seja do meu dia, para investir no meu intelecto, sabe? Então, assim, ler não é apenas um prazer. Pode até ser um prazer, você pode pegar gosto ou pegar um tipo de livro que você gosta, que te dá prazer, um romance, uma fantasia, mas o hábito de ler, a capacidade de ler é é algo que você tem que investir, você tem que praticar. É como treinar fisicamente, como treinar um músculo. Se você vai para academia, por exemplo, no começo você não vai conseguir carregar muito peso, você não vai conseguir treinar por muito tempo, porque o seu corpo não está acostumado com isso. E para você ler um livro, você precisa investir da mesma forma. É uma coisa que não é fácil. Você não vai conseguir de cara manter a sua atenção por muito tempo, mas com o tempo o seu cérebro desenvolve essa capacidade de conseguir focar, conseguir entender, transformar aquelas palavras em imagens, em pensamentos na sua cabeça. E essa é a única forma de verdade de você desenvolver a sua intelectualidade de uma forma mais profunda, sabe? Muitas pessoas são incapazes de ler um livro inteiro. E eu acredito que, assim, eu poderia falar que essa próxima geração vai sofrer mais ainda com isso, por conta dessa questão da resposta rápida, da dopamina fácil, de TikTok, Reels, que você fica olhando uma coisa atrás da outra e o seu cérebro fica lá explodindo de tipo, uma coisa muito engraçada, uma coisa muito legal, uma coisa muito interessante, tudo é muito, 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 e tudo muito rápido. Você vê um vídeo de segundos e já tem a resposta ali na hora, mas você não consegue ter um desenvolvimento mais profundo, um conhecimento muito profundo sobre nada de uma forma superficial, assim. Então, a maioria do conhecimento que existe, a maioria das coisas que você tem para aprender sobre o mundo e sobre a história do mundo, sobre qualquer assunto, vai estar em livros. Então, se você não tem essa capacidade, vai ser uma parcela muito grande da vida que você não vai estar conseguindo consumir. Existem até estudos, eu não tenho aqui agora as estatísticas, mas todas as pessoas bem-sucedidas têm o hábito de leitura. E não é coincidência. Então, assim, tenta escolher um livro que te atraia inicialmente, nem que seja pela capa, nem que seja uma coisa boa, e investir alguns minutos do seu dia, nem que seja 20 minutos, meia hora, 15 minutos que seja, para você se isolar de tudo e desligar o celular, principalmente tira o celular de perto de você, e conseguir focar a sua atenção nisso, entende? Vai ser difícil no começo para quem não tem o hábito, para quem já tinha e perdeu, vai ser um pouco mais fácil, mas é uma coisa que você precisa fazer para você se desenvolver como pessoa. E daí outra coisa que também é super importante para você desenvolver como um ser humano, como um adulto vivendo na sociedade atual, é a capacidade de investir. Pouquíssimas pessoas, principalmente, eu não sei os dados do mundo, mas no Brasil, a parcela de brasileiros que investem em produtos de renda variável, renda fixa, é muito baixa. Tipo, coisa de. A porcentagem de brasileiros que investem, por exemplo, na Bolsa de Valores é menos de 3%. Então, assim, pouquíssimas pessoas têm conhecimento e conseguem investir. E, assim, investir não é uma coisa só para quem está com o dinheiro sobrando, porque por mais que dinheiro não traga felicidade, a falta de dinheiro traz
problemas, com certeza. Então, assim, você ter a capacidade de pensar no seu futuro, em pensar na sua aposentadoria, sabe? Em pensar em ter dinheiro para uma eventual necessidade. Então, assim, mesmo que você não tenha dinheiro sobrando, mesmo que você tenha muito pouco dinheiro, entender sobre como funciona a economia, entender como funciona o mercado financeiro, entender como funciona o dinheiro, é super importante para você como adulto, para te evitar de ter problemas, para você ter uma vida mais estável, mais feliz, poder cuidar de quem você ama e tal. Então, assim, tente seguir influenciadores que falam sobre finanças, tente ler um livro que fala sobre finanças, ou ver alguns vídeos, mas assim, entender como funciona o dinheiro, entender como funciona a economia, é fundamental para você ter uma vida plena e saudável na sociedade atual. Para você ter uma vida hoje em dia, você precisa saber lidar corretamente com o dinheiro. Senão você vai ter problemas. E outro ponto que é super importante também é você saber trabalhar as suas relações. Assim, nós, como seres humanos, nós somos animais sociais, nós precisamos das outras pessoas, né? Tanto que, assim, um dos sintomas para você saber se uma pessoa está ficando depressiva ou está correndo algum risco é o isolamento social. Por mais que você diga que, eu sou tranquilo, eu gosto mais de ficar na minha, eu não gosto muito de bagunça, de pessoas, tudo bem, isso pode ser verdade. Mas ainda assim, você precisa ter relações saudáveis com algumas outras pessoas. Entende? Então, assim, com as suas relações familiares, sua família mesmo, ou pessoas que você identifica como sua família, relacionamentos profissionais, relacionamentos românticos, né, amorosos também. Então, assim, procurar entender um pouco como funcionam as relações e, principalmente, investir nas relações, porque relações não são coisas que simplesmente acontecem. Quando você é criança, você vai para a escola, então você obrigatoriamente está ali socializando com as outras crianças da mesma idade, está fazendo as atividades em conjunto. Mas depois que você cresce, se você não investe nas suas relações, elas vão acabar morrendo ou deixando de existir, ou nem sequer existindo, né? Então, assim, você precisa também prestar atenção e ter consciência de que as suas relações são escolhas suas. Você investe, você escolhe investir. Se você gosta de alguém, você escolhe investir nessa relação ou não, né? A sua relação com a sua família. Você pode simplesmente se afastar ou você pode se aproximar e tentar se dar bem, entender como cada pessoa funciona. Porque é importante você ter esse tipo de conexão. É importante para a sua mente, entendeu? Para você se sentir bem, saudável e feliz, você precisa ter boas relações. Isso, como eu falei, não é uma coisa que simplesmente acontece, principalmente depois que você é adulto. Sabe? Você tem o poder e o direito de escolher quais relações fazem sentido para você e investir nessas relações. E aí, isso também é toda uma área de estudo também. Você pode buscar entender como funcionam as relações, como funcionam as pessoas. E aqui nesse canal a gente fala também um pouco sobre isso, sobre como funcionam as pessoas, como funcionam as relações. Então, ter também ter isso em mente, relações são algo que você tem que investir e construir, também é super importante para você ter uma vida mais plena, mais saudável, mais feliz. E aí, por último, eu queria adicionar também que para você assim, se sentir mais motivado, se sentir com mais vontade de viver, com mais libido, com mais vitalidade, é legal você ter também um propósito, alguma coisa maior, um objetivo. O porquê eu quero isso? Ou então, o que eu quero alcançar na minha vida antes de morrer? Entende? Qual vai ser o significado da minha vida? O que eu escolho construir? Que tipo de pessoa eu quero ser? Ou uma religião, ou alguma coisa que tem um propósito maior do que só o imediato aqui agora, sabe? Eu quero fazer parte de uma coisa grande, sabe? Eu quero fazer parte de uma coisa, eu quero ajudar tal nicho de pessoas, sabe? Eu quero poder chegar em tal ponto. Então, assim, ter um objetivo maior, sabe? É muito legal, porque aí você consegue se sentir motivado. Porque, assim, imagina, se você decide que você quer chegar no topo de uma montanha, sabe? Visualizar aquele topo da montanha e se imaginar no topo da montanha vai te ajudar a dar os pequenos passos, a lidar com os obstáculos que você vai encontrar no meio do caminho,
Porque se você não tem uma visão mais ampla, se você não vê longe, se você não vê uma coisa maior, qualquer buraco, qualquer pequeno obstáculo que você encontrar, já vai te desmotivar. Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou subir esse degrau? Sabe? Agora, se você vê o seu objetivo lá no final, então você vê um degrau aqui, você fala, nossa, isso é uma coisa muito pequena, perto do que eu quero fazer, sabe? Esse buraco que eu estou passando agora é só um momento, sabe? Daqui a pouco eu vou estar lá em cima. Então, ter esse objetivo a longo prazo é super importante, tá? Então, assim, para hoje, essa é a mensagem que eu queria passar. Se você se identifica, se você tem dúvidas ou faltou alguma coisa nesse vídeo, deixa aqui no comentário. Se você gostou do vídeo, curte aqui para o YouTube entender que esse vídeo é interessante e passar para outras pessoas. E se inscreve no canal e até a próxima.